Boa tarde a todos. Esse evento ele é gravado aqui no canal e fica disponibilizado depois aqui no canal também, mas nas nossas plataformas do curso, tá? Para quem não pode estar nesse momento aqui agora, conseguir assistir depois. Esse formato pelo YouTube é um pouco novidade para mim, nós não estamos tão habituados, então eu peço desculpa de alguns erros que eu vá cometer, tá? Eu peço a compreensão de vocês, que eu ainda prefiro um pouco mais o Meet, eu me sinto mais à vontade, que eu consigo a resposta de vocês. E aqui, além de ter um delay, tem também a questão do meu tempo de habituar com essa plataforma, tá? Estou vendo que o pessoal ainda está postando aqui os locais. Continue, mesmo enquanto eu estou falando, que isso depois fica para registro aqui do pessoal. Meu nome é Marco, sou homem cis, branco, 55 anos, sou um pouco acima da estatura mediana, tenho cabelos brancos, com corte curto, e visto uma camisa de malha polo, na cor azul, meu pronome é ele, dele. Tá? Atrás de mim é uma parede, um pedaço de cortina. Nós somos alunos de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Naturais. O programa tem conceito 5 na CAPES, tem 4 linhas de pesquisa: bioorgânica e bioinorgânica, ciências naturais, ciências ambientais, ciências e tecnologias de materiais e ensino de ciências, que é onde esse projeto está com a maioria dos seus alunos. O programa é interdisciplinar, atua nas áreas de química, física, biologia, educação, agronomia e matemática. A nossa formação, ela tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão e do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica. A PROEX promove ações de extensão que visam a inclusão social intermédio de trocas e saberes entre a universidade e a sociedade. O Núcleo de Acessibilidade Pedagógica, o NAP, promove interações e parceria entre os pesquisadores de diferentes laboratórios da nossa instituição e de outras instituições, divulgando discussões e ações relacionadas à acessibilidade. Somos do Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense e estamos disponíveis no canal do Gmail, tedic.enf@gmail, no Instagram, @tedic.enf, nesse canal no YouTube, e também temos um grupo no WhatsApp. Essa formação, esse ano, é coordenada pelo professor Dr. Vitor Gomes Lima Ferraz, e é coordenada a execução dela pela professora Sheila. Eu fico aqui mais dando um apoio das oficinas. Aviso, nós teremos ao final, a Sheila já até publicou aqui alguma coisa, nós teremos no final, ao final da apresentação, antes de abrir a discussão até, inclusive, a gente tem a lista de presença, ok? Essa lista de presença é necessária para emitir o certificado de participação. A gente encerra essa lista alguns minutos após encerrar aquilo, após fechar a transmissão, ainda leva uns 5 minutos para encerrar a lista. Mas sem assinar essa lista, eu não consigo gerar o certificado. E tem acontecido muito isso durante a semana, as pessoas cobrando o certificado, mas não viu a lista, não passou, não assinou a lista, não preencheu essa lista de presença. Então, eu peço atenção, ao final, eu vou passar essa lista de presença, tá? Eu tenho formação em análise de sistemas, sou eu que vou falar um pouco com vocês hoje, e também sou tecnólogo de telecomunicações,
especialista em docência do século XXI, fiz MBA em análise de sistemas e telecomunicação, fiz o mestrado em ensino de ciências e estou terminando meu doutorado em ciências naturais na linha de ensino de ciências. Hoje, a gente vai conversar um pouco sobre IA, um pouco sobre esse conceito de tecnologia, de inteligência artificial, falar um pouco sobre os recursos da IA, quais são os recursos que a gente tem utilizado e como a gente tem empregado isso em sala de aula. E aí eu vou trazer um exemplo de aplicação, tá ok? Começar a falar de inteligência artificial é importante entender que o conceito de inteligência artificial ela surge a partir da ideia de automação de tarefas de máquinas, permitindo que pessoas, nós seres humanos, deixemos de realizar tarefas repetitivas, mecânicas, tá? E podemos nos direcionar a outros esforços mais importantes, mais da área intelectual. A inteligência artificial, ela atua para poder permitir desenvolver uma análise de grandes volumes de dados. Então, ela facilita, tá? De forma mais avançada e, por conta dos seus algoritmos, de forma mais eficaz, digamos assim. Esse tipo de estratégia se torna comum pela possibilidade de inovação e criação de tecnologia e soluções que a gente tem vivido hoje. Para a gente entender isso que eu falei, o que eu estou querendo dizer com grande análise de dados? Ela tem um banco de dados extenso, grande, que permite desenvolver muitas informações, acumular muitas informações, e esse mecanismo, esse algoritmo que a gente vai chamar de inteligência artificial, o algoritmo específico, ele vai nesse grande banco de dados, o Big Data, em maior velocidade e atingindo maior volume de variedades de tipos de arquivo. Então, eles conseguem analisar diferentes tipos de arquivo, de texto, de imagem, de música, áudio, sonoro. Consegue trazer esse processo de análise, trazendo respostas específicas para aquilo que foi treinado. Esse tipo de estratégia se torna comum pela possibilidade de inovação, criando soluções personalizadas com o auxílio da computação. Essa é uma relação, historicamente, que acontece há muito tempo, né? Quando a gente começa a pensar em inteligência artificial, a gente encontra muitas relações já antigas. Se a gente parar a pensar, já na Grécia, a gente tinha as máquinas que faziam alguns recursos lá no período da Grécia, da Roma Antiga, né? Mas a gente vai começar a ver inteligência artificial mesmo, no padrão que a gente começa a conhecer com as máquinas trabalhando de forma com algoritmo, quando a gente, na década de 50, com Alan Turing. E aí ele começa num campo multidisciplinar de conhecimentos, que pode parecer invisível à percepção humana, mas as suas consequências são bastante nítidas. Ele começa a criar lá como que se escreve, como uma máquina escreveria cartas de amor, jogaria xadrez, mas ele vai ficar famoso mesmo para quem viu aquele filme Enigma, né? Quando ele começa a decriptar essas informações de guerra, tá? Então, ele traz esse processo de máquina decriptando diferentes informações dentro de submarino e conseguindo avançar no história. Hoje, a gente tem o que a gente chama de inteligência artificial, mas inteligência artificial ela é um pouco mais avançada. Essa área da computação, que ela tenta pensar no ser humano, trazer essa relação para o ser humano, no funcionamento dentro desse grande banco de dados nas nuvens que ela tem. E é o que a gente conhece pelo nome de inteligência artificial generativa, que é a capacidade dela gerar novos conteúdos a partir de comandos. E a gente vai conversar sobre esse comando um pouco mais à frente, para fornecer, a gente fornece uma instrução. Então, ainda estamos nesse processo de conversar com a máquina. Tá? A inteligência artificial, ela depende de um comando, a gente vai chamar de prompt, mas ela precisa desse processo. Ela é um pouco mais, digamos, uma linguagem mais acessível a nós, os humanos, sem precisar de algum domínio técnico,
mas a gente ainda precisa de um processo mais coerente, para que ela dê respostas e perguntas, como, por exemplo, ela não vai ser capaz de interpretar emocionalmente uma piada, né? Mas ela é capaz, dentro de alguma forma, trazer uma relação, trazer uma relação de entendimento, e não, se você fizer um tom de sarcasmo no seu texto, trazer esse conhecimento, que ela não é programada para isso. Essas questões foram pautadas já lá em 1950 por Alan Turing, quando ele cria o famoso teste com perguntas feitas no teste de Turing. E até ano passado, esse ano eu não vi ainda, mas até ano passado esse teste era feito, e nenhuma máquina, por mais inteligente que seja, digamos assim, ela conseguiu passar nesse teste de Alan Turing, que foi criado na década de 50. Existe alguma diferença em inteligência artificial e inteligência, vamos chamar de inteligência humana? Eu entendo que sim. Onde a gente tem essa imagem que vocês estão vendo ao fundo, foi uma imagem que eu criei a partir de conceitos meus de inteligência artificial, onde eu tenho um cientista dando instrução para um robô. E aí, no meio disso aí, aparecem umas imagens holográficas que eu tirei de conhecimento meu do filme Minority Report, que você tinha essas relações. Então, foi uma imagem que eu criei em uma inteligência artificial para poder utilizar aqui. Foi um processo meu de criação, onde eu já coloco aí também a questão da etnia. Então, isso já estava dentro de um contexto que eu estava trabalhando com inclusão, tecnologia, dentro de uma realidade futurista, digamos assim. E aí, o que a gente traz que é a IA? A IA, ela tem instruções, ela tem algoritmos, que a gente chama de computo, e onde ela trabalha informações, sequências, e automatiza esse processo em grandes volumes de dados, com uma velocidade muito maior que a nossa, trazendo uma lógica, uma razão a qual ela foi formatada para aquilo. Já a inteligência, quando ela pensa na compreensão humana, ela traz uma linguagem mais natural. Ela não traz um processo de informação sequenciado. Ela tem uma otimização dentro da lógica daquela pessoa. Ela consegue interpretar a ambiguidade, criticidade e traz a emoção. Então, ela consegue trazer dentro de uma interpretação de um texto do que é sarcasmo. A inteligência artificial, ela não é consciência, ela tem a capacidade de expressar as relações, ela não tem capacidade de expressar o sentido que vai além da visão e da fala que a gente consegue falar. Mas tem outros sentidos, como o tato, a dor, a capacidade de demonstrar medo, angústia, alegria, amor. Isso é da inteligência humana. Inclusive, o medo é uma das inteligências que se dizem alguns pesquisadores mais fortes, porque ele nos alerta contra questões da vida. Né? Nesse sentido, podemos afirmar que Turing não estava coerente quando ele dizia que os algoritmos iam demonstrar sentimento um dia, quando ele escrevia as cartas de amor. Eu acho que ele pensou que uma das palavras de Alan Turing foi: até 2000, as máquinas passarão nesse teste com muita facilidade. Nós estamos em 2025, até ano passado ela não tinha passado nesse teste. Né? Tem alguns pesquisadores, como um neurocirurgião britânico, Geoffrey Jefferson, se eu não me engano. Ele diz o seguinte, que a gente precisa colocar outros parâmetros para poder falar de inteligência. Como capacidade de inteligência, a gente tem que trazer que a máquina não é capaz de compor um soneto e transmitir as emoções. Ela é capaz de compor uma música, mas transmitir as emoções, daquilo que sentiu, de uma realidade vivenciada, isso ainda é da consciência humana, da capacidade humana. E nós saímos desse processo de representação de símbolos para um processo de representação de sentimentos. Então, ele traz essa relação, esse neurocirurgião britânico, que é um pesquisador da área de AI, e eu gosto muito dessa ideia dele. E aí ele também traz essa relação que a gente precisa trazer, levar para a educação, esse processo de ensino de inteligência artificial, mas dentro de uma repercepção humana. Dentro dessa questão da trazer para a sala de aula, a Unesco fez uma convenção em 2019 e ela vai fazer várias recomendações
para trabalhar a inteligência artificial no contexto educacional, tá? Como usar a IA para dar oportunidade de aprendizagem ao longo da vida. A gente precisa desenvolver a capacidade de utilizar, dos nossos alunos utilizar a inteligência artificial. Marco, mas alguns já usam. Eu vou dar até um exemplo aqui de como se tem utilizado. Só que a gente precisa trazer isso para uma forma mais elaborada para ele trabalhar a vida dele, não para trazer respostas às perguntas que foram feitas. Dentre das 10 recomendações, ele está promover o uso equitativo e inclusivo da inteligência artificial, usar a inteligência com e para a igualdade de gênero, garantir o uso ético e transparente e auditável dos dados, realizar e monitorar a avaliação e pesquisa, planejar a inteligência artificial nas políticas educacionais, usar a inteligência artificial para aprimorar coleta e processamento de dados, usar a IA para apoiar os professores, usar a inteligência artificial para apoiar o processo de avaliação e desenvolver valores e habilidades para a inteligência artificial. É onde eu acho que essa última frase assim, é uma das questões mais importantes. Desenvolver valores e habilidades. Não só definir o que é inteligência artificial ou como vai utilizar, mas quais são os valores, como que ele vai utilizar dentro de valores éticos de uma sociedade. Como que ele vai ter essa habilidade? Será que simplesmente a gente deixando ele utilizando o ChatGPT para responder perguntas, ele vai conseguir desenvolver esses valores? Então, eu acho que é onde a gente precisa, nós, professores da área de educação, principalmente educação básica, começar a entrar nesse circuito e trazer essa relação. E aí eu vou trazer alguns recursos de inteligência artificial que a gente tem utilizado, notoriamente. Eu não vou trazer tudo, porque eu vou começar mostrando que a gente utiliza a inteligência artificial há muito tempo e a gente não conhece nem domina tudo. Eu, por exemplo, não domino tudo. Eu até conversei com o Chile essa semana. O filho dela faz uns vídeos incríveis e ele utiliza a inteligência artificial para fazer um vídeo muito bem feito, muito melhor do que o que eu faço. Então, eu acho que eu não conheço esse processo totalmente. Eu sei que existe, conheço algumas ferramentas, mas eu não domino. Então, a gente não domina todas as ferramentas, mas a gente sabe que existe. E aí, falando de recursos, eu vou trazer 3 recursos aqui, eu vou comentar sobre outros, mas eu vou comentar especificamente sobre 3 recursos. O ChatGPT da OpenAI, ou OpenAI, né, que é a Artificial Intelligence, que é da inglês. Ele surge de uma empresa que, teoricamente, era sem fins lucrativos, mas era uma empresa que tinha CEOs de outras grandes empresas lucrativas, como a Microsoft, como a própria Google. E aí, em 2019, depois que o ChatGPT-3 estava bombando, né, vamos dizer assim, ele vira uma empresa, ele passa a ser uma empresa com fins lucrativos. O Copilot, que é da Microsoft, e tem uma linguagem com base no GPT, no ChatGPT, já no padrão ChatGPT-4. Então, quando ela introduz, quando a Microsoft leva para dentro de uma empresa pesquisadora de inteligência artificial sem fins lucrativos, o CEO dela, para poder se tornar CEO, o CEO é um grande executivo, né? Um grande chefe lá. Dentro da OpenAI, será que ela estava realmente com essa intenção de simplesmente ajudar a pesquisa? Aí, mais tarde, ela traz e cria o Copilot. E temos o Gemini. Então, aí nessa capa aí eu tenho 3 empresas, o OpenAI, o Copilot e o Gemini. O Gemini, ele é um antigo BART que a gente conheceu, ele tem uma linguagem diferente, foi lançado mais tarde, ele é da Google, para fazer frente ao ChatGPT. Hoje nós temos outras empresas, tem sido famosa, a chinesa, a DeepSeek. Eu não vou entrar nessa relação, mas eu vou mostrar assim, um pouco dentro da minha proposta aqui, do que essas 3 empresas, o que eu consegui fazer dentro da minha proposta com essas 3 empresas. Tá? Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa hoje nessas questões
do nosso padrão de criação de recursos incríveis, mas a inteligência artificial está presente na nossa vida há muito tempo. Eu costumo brincar que a BIA, né, que é a Bradesco Inteligência Artificial, ela foi um dos primeiros chatbots que a gente conheceu, né? E hoje em dia temos a BIA, a da Magazine Luiza, que é a Luiza, e fala e traz essas relações. Mas a gente está acostumado a esse processo há muito tempo. Quando a gente começa esse processo, a Cortana da Microsoft, né, que já existia há algum tempo, ela apresentando, no início era um clipezinho que aparecia ali, oi, quero te ajudar. Quem conheceu o Windows 3.11 lembra desse clipezinho que aparecia falando com a gente. A Samsung, que tem o Bixby, né? A Amazon, que tem uma das mais famosas hoje em dia, que é a Alexa. A Apple, que tem a Siri. E a Google, que tem o Google Assistente, que quem nunca brincou, ok, Google, e se alguém falar isso ou tiver com o celular ativo aí, provavelmente alguém já ouviu, ele se acendeu alguma coisa no seu celular, né? Então, quando a gente fala esse termo, ele já acende. Eu vou comentar isso até com a fala de um ministro da Justiça sobre essa questão do ok, Google. Mas quais são as consequências desses processos? Esse está traduzido, tá? Isso é um texto em inglês, não é novo, já está antigo, mas ele ainda continua valendo, porque ainda isso está acontecendo, né? O texto era a Federal Trade Commission, a Comissão Federal, ela é tipo o nosso PROCON aqui, né, digamos assim, no norte-americano. E ele é um processo de que está cuidando do consumidor. É uma empresa governamental que cuida do consumidor. E aí ele publicou lá em 2023 no site dele. Da boca de bebês, a FTC, que é essa federação, diz que a Amazon manteve os dados da voz Alexa, das vozes de crianças, ou seja, de que crianças falaram, tá? Para sempre, mesmo depois que os pais deram ordem para excluir. E aí vem um texto que explica isso aí a gente vai achar, e aí eu vou trazer um videozinho aqui, para a gente entender isso daí. Ele explica até como controlar isso. Tome cuidado com a Alexa. Se você tem uma Alexa como essa na sua casa, você vai ficar chocado com o que eu vou te mostrar agora. Lá no site da Amazon.com.br, clica sobre o teu perfil e depois em sua conta. No menu seguinte, você vai localizar pela opção dispositivos. Clique em Echo Dots e selecione a Echo Dot que você tem aí. Existe um menuzinho meio escondido de configurações de privacidade na tela seguinte. Privacidade da Alexa, clique em exibir. Aqui você vai encontrar todo o teu histórico de gravação de voz, como essas aí, tudo que você disse está sendo gravado. Olha só. Não só da sua voz, mas dos seus familiares também. Só que o mais complicado é que ela grava até coisas que você não fala, Alexa. Tipo isso, e quando eu fiz uma chamada, olha só. É de arrepiar, né? Se você não quer isso, clique em gerenciar seus dispositivos, em manter dados, selecione não salvar. A Amazon utiliza esses dados de voz para aprimorar o seu serviço. Mas e se a Amazon for hackeada? Segue e compartilha. Então, eu sigo esse influencer da área de tecnologia. Eu vou dizer para vocês, ele traz essas relações sobre essas questões, né? E isso daí foi agora recente que ele publicou, tá? E ele traz essas questões da Alexa, que vem trazendo, vem gravando isso há algum tempo. Isso é uma questão importante, porque ele mostra ali que, às vezes, não necessariamente você aciona o dispositivo, que teoricamente seria adicionaria o dispositivo quando você fala, Alexa, faça tal coisa. E ele mostra ali que em momentos de gravações que ele fez,
não acionou, ele não tinha acionado, ele estava conversando, estava numa ligação, a criança gravou a voz de criança, então, realmente, como a Pacheco colocou aqui, isso ainda me causa assombro, né? Reações cada vez mais próximas ao comportamento humano. A gente vai... Qual o link dele? Eu não sei, eu não lembro agora de cabeça. Desculpa, Terezinha, eu não lembro. Mas é uma influência muito legal, tá? Aí, só para vocês entenderem, aqui, a Terezinha, como é que funciona a inteligência artificial? Aconteceu agora, nesse momento. A Terezinha colocou ali, qual é o link dele? E eu respondi, não sei qual é o link dele. A plataforma que está aqui, automaticamente me ofereceu e digitou aqui o link do evento aqui, porque eu falei a palavra link e ela já me ofereceu o link desse evento. Porque o que ela está ligada? O link seria desse evento. Então, isso está acontecendo nesse exemplo agora, incrível, tá? Eu poderia até mandar, mas não é necessário, mas é uma coisa interessante. Aconteceu aqui agora. Como que a inteligência artificial faz? Se você tem o seu dispositivo, o seu celular, que fica aqui nesse momento, ele fica te ouvindo, então o que você está falando está acontecendo, ele está ouvindo, tá? Eu não lembro, no Instagram, eu não lembro nem o nome dele. Gente, ouçam de rápido, é baixinho. Então, o que a gente viu nessa cena aí? A criança cochichando com o dispositivo sobre como que ele estava fazendo a tarefa. Ele via lá no quanto é que é quanto mais quanto. É aquela famosa tabuada. Tá? Gente, é a hora que eu começo a questionar. Nós estamos realmente fazendo nosso trabalho, professor, diante de todos esses recursos que o pessoal tem? Eu não trouxe aqui a questão do Google, né? Mas quem já não viu um meme, eu só tenho mais um exemplo para dar de como a gente está trabalhando essas questões de inteligência artificial, mas quem já não viu um meme que alguém falando perto, sei lá, eu vejo muito, principalmente meme brincando com o orientador, como tratar seu orientando, como responder o artigo do orientando em 3 dias, como dar resposta ao seu orientando em forma mais rápida. Alguém falando isso perto de um celular. Isso acontece. Por que isso acontece? O ministro Alexandre Moraes até comentou em uma sessão lá, e ele começa a receber propagandas de carro de vermelho, eu não sei se era brincadeira dele, mas isso é uma realidade, tá? Porque ele fez buscas pelo Google de um determinado padrão de busca. Então, eu busquei no Google agora, carro vermelho padrão tal. Vamos embora aqui, quem é mais velho ouviu falar em Corcel azul. E aí aquilo começa a aparecer propagandas no meu e-mail. Se você fizer pesquisa disso, você vai ver que no seu e-mail começa a aparecer. E no lado do Gmail também vai começar a fazer pesquisa. Se fizer pesquisa de um determinado remédio, do lado, você vai ter ali no Gmail, vai começar a aparecer esses remédios que você pesquisou ou dentro desse recurso. Isso também acontece quando você fala alguma coisa perto do seu celular. Por isso o meme de alguém sempre brincando como tratar seu cliente de forma melhor, como tratar seu funcionário de forma tal, como dar férias para o funcionário sem incomodá-lo. Então, é um meme que isso acontece. Por que a pessoa faz isso, teoricamente falando, perto do celular da pessoa, do chefe, do seu orientador, do seu empregador ali? Porque o seu celular, ele está alerta o tempo todo
todo ouvindo as suas perguntas, os seus comentários. E se ele está o tempo todo ouvindo, e por isso que eu brinquei lá na Alexa, coloquei 2 orelhas nela, se ele está o tempo todo ouvindo isso, seu aparelho, seu celular, então ele também está armazenando isso. Isso é o que o Alexandre de Moraes fala. A Google, quem tem dispositivo Google, Android, tem isso de forma clara. Ah, mas a Apple não tem? Tem a Siri, só que ela não é mais comum, assim, para que existe um nicho mais específico, né, digamos assim. Mas a Google, ele vende muito, principalmente por conta do Gmail. E aí, quando você faz essa pesquisa no Google ou no seu celular, em algum dispositivo do seu celular, isso vai fatalmente te voltar, tá? Essas informações. É igual quando você entra em uma loja uma Magazine Luiza, uma Temu, uma Shopee, alguma dessas, você faz pesquisa por um padrão, que é procurando uma panela, uma calça, ou um apontador laser. Daqui a pouco você vai receber um monte de informação sobre isso. Justamente porque existe um algoritmo inteligente trabalhando ali por trás. É isso que acontece na nossa vida. E agora, só para garantir, eu não trouxe ali do Google, mas eu vou continuar na linha de ensino, essa explicação que eu dei, porque eu não trouxe nada do Google, mas eu vou trazer ali mais uma questão da educação. Isso aconteceu, tá? Isso foi um fato. Eu vou evitar nomes e instituições, mas uma determinada pessoa, um jovem de 12 anos, 13 anos, já tinha 13 anos, um jovem de 13 anos, recebeu da professora a tarefa de fazer um vídeo, fazer uma resenha de um filme. Aí, você sabe que ele estava preocupado em fazer essa resenha? Não, ele não estava preocupado em fazer a resenha. Ele já sabia que o ChatGPT-4 era gratuito, mas ele tinha um banco de dados até setembro de 2023. Então, ele já sabia que ele tinha que escolher um filme que tivesse passado em setembro de 2023. E lá no ChatGPT pedir essa resenha do filme. Então, o que a professora pediu foi: escolha um filme da questões ambientais e traga a resenha desse filme. Ele tranquilamente foi no ChatGPT e fez isso. Só que o que ele sabia e o que ele queria era, e ele me perguntou, como que eu tiro a característica de inteligência artificial de ChatGPT, não fala inteligência artificial, ele queria saber como que ele tira o contexto de ChatGPT da resenha dele. Então, essa era a preocupação dele. Ele não estava preocupado em momento nenhum como queria fazer a resenha, que ele sabia como ele ia fazer a resenha. Ele queria disfarçar o processo de inteligência artificial. Na época, eu sugeri para ele, faça a sua resenha crítica do filme Aventar com Mendes, ponto ecológico. Gente, não foi dentro desse padrão, não, tá? Eu só estou trazendo isso para poder a gente eu não questionar, não dizer qual foi o professor. Ele tomou outro contexto, mas a ideia é essa, fazer a resenha de um filme. E aí ele me traz essa pergunta, ele treina a resposta do ChatGPT, ele queria como resolver isso. E a gente buscou uma ferramenta chamada Clarim. Não está aparecendo. Desculpa, não apareceu aí. Apareceu esse escuro aqui. Deveria aparecer a imagem aí da Clarice aí, que é uma inteligência artificial. Eu peço desculpa, aconteceu uma coisa na minha apresentação. Apesar de eu ter testado, aconteceu aqui nesse momento. E o que a Clarice aí faz? Ela pega o seu texto e faz as correções, faz as mudanças, tá? Então, ela vem aqui, ó, por exemplo, onde está verde, onde ela sugere mudanças, ela vai fazendo as correções no seu texto, onde ela identifica que tinha traços de plágio, de inteligência artificial, e faz essas correções, além da correção gramatical para você, tá? Então, por que ela faz essa correção gramatical também? Porque a inteligência artificial ChatGPT da versão antiga, 3, ela ainda assim, ela trabalhava em um padrão de um português um pouco afastado do nosso. Hoje está mais coerente. Então, ela faz essa correção. Então, foi essa a preocupação dele. Como que ele resolveria
essas questões. E aí eu mostrei para ele essa inteligência artificial chamada Clarice aí ele fez a correção na resenha e levou para a professora. Tá? Ou seja, ele usou duas inteligências artificiais para transformar o sistema. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como que a gente usaria esse processo? Como que a gente usaria a inteligência artificial na sala? A colega está aqui comentando, às vezes a gente entra no link do Facebook e depois o seu celular fica mostrando só aquele determinado link. Isso faz parte dos algoritmos, tá? Esse é o normal, é isso que acontece mesmo. Então, aí a questão é, como que a gente precisa trazer, como aquela criança que fez a tabuada, será que a gente ainda precisa estar fazendo esse padrão de tabuada? Será que a gente não pode usar esse conhecimento que o aluno já tem, de fazer uma resenha de um livro, fazer uma resenha de um filme? Ele sabe como fazer, ele sabe como utilizar esse recurso. E se você acha que ele não sabe, um colega já sabe, o outro já sabe e vai trazer isso. Hoje em dia tem colegas da minha área que não programam mais sem consultar o ChatGPT. Não tem jeito. Ele faz 20 códigos em um dia, dos 20 códigos, 30 ele testou antes no ChatGPT para poder facilitar, porque quem programa sabe que a gente não aproveita tudo, né? Às vezes a ideia não dá. Então, o que está acontecendo? Será que a gente, nesse processo, a gente está dando certo como professor? A gente está utilizando a tecnologia do chatbot de forma certa? A gente não poderia chegar em sala de aula e dizer, traga os seus celulares. Vamos aqui agora fazer uma consulta ao ChatGPT. Filme tal. Manda traçar, o filme Avatar, manda traçar as linhas de recursos ambientais que ele trabalha ali dentro da realidade do cenário brasileiro. E aí trabalha isso aqui. Por que cada aluno vai conseguir uma resposta diferente? O que está de errado? A gente precisa ensinar para os nossos alunos como utilizar isso. Aliás, eu costumo dizer que a gente precisa aprender primeiro, praticar isso para poder ensinar. Né? Então, não é só a gente querer ensinar, a gente precisa realmente aprender. Né? E aí promover um debate entre eles, por que eles não encontraram respostas diferentes no mesmo filme com a mesma pergunta? O que será que isso vai acontecer? E aí a gente precisa compreender que a máquina ela tem ainda uma linguagem que precisa ser executada. E quando a gente fala de linguagem de máquina, linguagem de inteligência artificial, a gente fala de prompt, que é como a gente conversa com a máquina da inteligência artificial. Né? E aí eu brinquei aí de fica a dica aqui no canto aqui, né? Mas vamos tentar entender o que é esse prompt da inteligência artificial, que é uma mensagem. A Aline Augusto coloca aqui, ó, quando é que os professores vão fazer da IA sua aliada? Não é aquilo que devemos ser detectados nos trabalhos para validar. Exatamente, Aline. A gente precisa trazer a inteligência artificial para ensinar aos nossos alunos, para ela ajudar a gente a ensinar os alunos, como, por exemplo, a proposta do filme que eu falei. Só que a gente precisa parar de ter medo, porque às vezes eu acho que a gente ainda tem medo dessa questão. Os alunos vão continuar a utilizar, como você falou, a favor deles, só que a gente precisa ensinar eles a usar. A gente precisa parar de ter medo para a gente poder utilizar essa inteligência artificial. Então, o prompt, ele não é esse significado, tá? Só para vocês entenderem, o prompt não é esse significado, mas é uma ideia que eu tentei, assim, eu peguei de outras pessoas, não foi meu, para a gente entender como é que a gente criaria um prompt. Primeira coisa é persona. Trazer para a máquina o que ele é, o que você precisa. Então, como professor, você se identifica como professor do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, do ensino médio. Traga isso. Você é professor do ensino fundamental 1. Tá? Traga isso, traga essa persona, o que ele é, que essa inteligência precisa se contextualizar. E manda o roteiro.
Então, você, como professor do ensino fundamental 1, crie 10 slides sobre o filme Avatar e o tema ecologia. Ficou na cabeça esse exemplo, aí eu estou trazendo ele. Então, essa é a ideia, que você vai trazendo esse processo e traz os objetivos. Os objetivos, geralmente, a gente diz assim, objetivo para ensinar. Não é para ensinar. O objetivo, quando a gente trabalha em aprendizagem, processo de ensino e aprendizagem, o objetivo é que nossos alunos aprendam. Então, qual é o objetivo? Que os alunos aprendam o quê? Qual o contexto que eles querem fazer? Sobre a relação dos mares, sobre o ciclo da água, qual é o objetivo que ele vai trabalhar ali? E o método, sugira ideias para tantos slides, faça isso em 10 slides com figuras e imagens, onde tenha tanto percentual de texto e mais imagens, podendo colocar 1 ou 2 imagens. Diga para ele o que você quer exatamente, o que você deseja, o que você precisa. E essa máquina vai conseguir fazer isso. E você ainda vai dizer para ele com quem que você está trabalhando, porque eu posso dizer que eu vou dar aula para o ensino superior, mas eu posso dizer que eu vou dar aula para crianças de 10 a 12 anos. Então, eu preciso de deixar a máquina dentro de uma situação que ela consiga pegar tudo que informação que ela tem no banco de dados, que ela faz isso rápido. Ela pega diferentes informações, diferentes padrões de informações, volume de informações rápidos que a gente não consegue e traz essa resposta para a gente. Só que quando essa resposta vier, quando esse processo todo que você montou até aqui veio, você precisa, aí quem é mais velho vai lembrar dessa palavra, tunar, tá? Não é muito comum hoje para o pessoal, mas antigamente a gente tunava muito, era carro. Né? Você vai qualificar, você vai customizar, é o processo que você se apropria daquela aprendizagem e vai verificar se ficou bom. E eu vou mostrar que eu fiz isso hoje, não ontem, eu fiz ontem, testando os recursos, para trazer aqui para a gente trabalhar sobre isso. Então, tunar é esse processo, eu quero melhorar isso, eu quero trazer mais informações sobre esse contexto aqui. Só que você falou, a máquina trouxe lá 10 slides, no 5º slide ele fugiu, foi falar de peixe, eu queria de água, do ciclo da água ele falou um pouco de peixe. Aí você vai lá e requalifica isso, tá? Isso que é a ideia de prompt. Repetindo, prompt não quer dizer isso, persona, roteiro, objetivo. Prompt é uma forma, se você traduzir, é tipo uma mensagem, uma ideia que vem do inglês, é tipo uma gíria. Tem muita dificuldade na escrita. A IA tem que transformar a minha vida. Oh, legal, o depoimento aqui da Cleo aqui, muito legal, Cleo aqui. A IA tem transformado a minha vida. Na escola, consegui responder qualquer questão, muito legal. Parabéns. Hoje, nós temos várias inteligências artificiais, tá? A gente vai falar hoje é sobre a Gemini, que é da Google, a ChatGPT, o Copilot, que é o antigo Bart. Existem outros, por exemplo, se eu quiser fazer slides, a gente pode fazer slides com Gama, é um dos melhores que tem, eu já usei, acho muito legal. Tem uma inteligência artificial que eu utilizo muito no WhatsApp. Eu utilizei muito a Luísa, ele hoje virou aplicativo, tá? Ele era uma linha, digamos assim, um contato no seu WhatsApp, mas agora tem a Meta. A própria Meta tem a inteligência artificial dela, e a única coisa que eu não consegui, que eu já brinquei muito, eu já consegui criar a imagem da Cuca com a Meta, tá? É esse símbolozinho aqui. Todo celular tem isso hoje em dia. Antigamente ele vinha como conversa, hoje em dia ele está ali no canto ali do WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Quando você entra ali na tela inicial, ele está lá embaixo, lá, uma bolinha ali perto da barra de ferramenta ali embaixo, tá? E aí, o que acontece? Ela pode criar várias ferramentas de imagem, responder, fazer plano de aula, traz essas relações todas, tá? A única coisa que eu não consegui fazer foi criar a imagem do Saci. Eu não sei porquê, eu já tentei várias inteligências artificiais, mas quando eu tento descrever a imagem do Saci, sempre me vem outra coisa. A imagem folclórica do Saci brasileiro
eu fui até na Meta e perguntei o que é o Saci no folclore brasileiro. Ela fala, a inteligência artificial fala exatamente o que é o Saci na inteligência do que é essa descrição física da história dele, mas ela não cria a imagem do Saci. E aí, quando eu peço para gerar essa imagem, que eu peço a descrição, ele diz que está fora dos padrões de proteção de dados dele, criar uma imagem de uma pessoa como é o Saci. Tá? Então, ele não cria. Existem alguns padrões de recursos que ele faz sobre isso daí. Eu vou falar agora um pouco sobre as ferramentas, não vou trabalhar sobre todas as ferramentas, mas hoje a gente tem um tal de trend de criação de imagem que o ChatGPT cria, e eu vou ensinar a fazer isso? Não, mas eu vou trazer como que a gente pode trazer essa relação dentro da área de educação, e aí eu vou fazer uma proposta de trabalhar isso em inclusão, porque é o tópico da semana, criar uma imagem. Então, para quem está chegando aqui agora, quem não está acostumado, isso faz parte de uma aula aberta, onde a gente tem um tópico na plataforma que é geração de imagem com contexto inclusivo. Tá? E aí eu vou passear entre essas 3 ferramentas aí. Eu fui lá no Copilot ano passado. Tá? Isso aqui é uma imagem do ano passado. E joguei lá uma sala de aula que mostra alunos de diferentes etnias, entre 10 e 15 anos, feita em papel origami, que ganha vida. Aí está aqui, ele me deu essa imagem. Na realidade, ele me dá 4 imagens, me dava 4 imagens, que é o design do Copilot. Ele ainda tem esse padrão, mas ele está um pouco mais complexo de utilizar, eu achei um pouco mais difícil. Tá? A Creu está aqui, consegui responder as questões. A Silmara, Matemática e Vida, Silmara, ela coloca aqui, criar imagem, o Canva está excelente, o Canva realmente ele entrou com uma área de inteligência artificial, eu vi até um tópico da Silmara ontem, estava assistindo a Silmara, realmente ele trouxe bastante dessas relações, mas eu vou hoje trazer sobre essa criação, não vou me afixar muito ao Canva, Silmara, porque o Canva é um tópico à parte, e aí a gente vai explorar esses recursos dele, tá, Silmara? E realmente, o Canva está agora criando imagem, criando vídeo, criando, se quiser, de forma show de bola. E aí o Copilot me trouxe esse padrão aqui. E aí eu fui no ChatGPT. Primeiro eu pedi para que ele me gerasse imagem, ele disse que não é o padrão dele. Tá? E aí, o que eu fiz? Eu pedi a ele, me dê um prompt, pedi a ele, gere um prompt, tá? Gere um prompt para criar uma imagem de uma sala de aula que mostra os alunos, aquele processo anterior ali, que ganha vida. Que é aquele dado que eu tinha mandado no cálculo. Ele me deu o prompt. Então, ele disse, uma sala de aula vibrante. E aí, eu estou começando a falar para vocês o seguinte, se eu não sei fazer essa linguagem de máquina, aquilo lá que eu falei, que você tem que ter a persona, que tem que ter aqueles dados todos lá, a própria inteligência artificial é capaz de te dar essa informação. Então, eu não sei gerar, eu não sei pedir para poder dizer que sou um professor disso, daquilo, que precisa fazer isso. Vai lá. Peça a inteligência artificial o prompt. Olha que legal o que aconteceu. No final, ele me pergunta, se quiser, posso gerar a imagem para você. Depois que eu peço que ele me dá o prompt. Se quiser, eu posso gerar mais para você. É lógico, eu pedi, por favor. Aí ele me deu essa imagem aqui. Gostei da imagem. Escrevi, sim, quero. Ele criou a imagem. O ChatGPT, dentro do padrão. Então, vocês têm visto aí um padrão de tecnologia que tem feito bonequinho, aí utiliza outros recursos. Eu vou trabalhar algumas coisas disso aqui daqui a pouco. E aí você traz esse processo, você cria uma imagem. Tá? E eu queria agora que ele me colocasse nesse cenário de diferentes etnias e inclusão, nessa faixa etária, só que eu queria entrar dentro desse processo. Aí eu subi a minha imagem, peguei o prompt dele e pedi
o professor com traços fisiológicos dessa imagem anexada, a sala com elementos solares, quadro, vidro. O que ele me deu foi essa imagem aqui, do professor. Tá? Ele interpretou o meu retrato, pensei, está muito igual, eu achei que está parecido. Só que ele reinterpretou com a ideia do professor. Né? E aí eu fui lá e agora eu vou pedir para ele criar uma imagem a partir da minha foto. Aí fui lá, subi a foto de novo e pedi para ele criar. Ele cria essa primeira imagem. E o que eu falei? A gente precisa aprender e tunar. A gente precisa refazer. Aí eu fui lá e falei, barba por fazer, óculos redondo, camisa cinza, que era esse padrão aqui. Aí ele me deu essa segunda imagem. Então, realmente, aquilo que eu falei lá, por coincidência, eu precisei realmente aplicar aqui, tá? Então, eu apliquei o tunar, ele me deu a imagem origami, aonde está mais dentro do que eu queria. Pode ser o fato real, o fato exato, não, dentro do que eu queria. Tá? E aí eu pedi também a mesma coisa, tentei tunar também com Copilot e com Gemini. Tá? Eu não fiz com Canva, tá, Silmara? Eu não testei o Canva. Aí eu fiz com essas 3 ferramentas que eu falei que a gente ia trabalhar hoje, Copilot, o Gemini e o ChatGPT. Na minha opinião, mesmo eu tendo tentado tunar, trazer para figura de origami com pouca barba, apenas o ChatGPT conseguiu me trazer a resposta que eu queria. Os outros, eu até digo que o segundo é que o Gemini ficou mais dentro de um padrão que eu achei viável. O Copilot eu não gostei, quando eu subi a imagem, eu não gostei do resultado. Tá? Gosto do resultado quando eu descrevo para o Copilot, não quando eu subo a imagem. E aí, dentro desse processo, eu botei lá dentro do Copilot uma imagem que celebra a inclusão, diversidade na educação, mostrando as crianças de diferentes origens, habilidades, aprendendo junto em harmonia, com um professor sem sinais de racismo, capacitismo, homofobia, xenofobia ou violência. E aí ele me trouxe as 4 figuras, eu gostei mais dessa daqui, então foi essa que eu botei em destaque. Essa é a ideia de hoje, é trazer uma ferramenta que a gente consiga fazer atividade lá, que é criar uma imagem para publicar na mídia social esse padrão de inclusão. Porque está fechando esse primeiro bloco do nosso conceito de formação, e aí a gente vai entrar nas oficinas. A próxima oficina vai ser de gamificação. Tá? Essa daqui a gente viu aqui que ele traz, que é o design, que é do Daler, mas é do Copilot, tá? Design do Copilot. E aí eu trouxe essa daqui. Mas, Marco, e a ideia que a gente tem de trazer origami como você queria? Então, eu trouxe aqui uma outra sala, mesmo padrão que eu tinha dado aquele coisa lá de inclusão, onde eu pedi a imagem de criança em origami, só que eu pedi mais claro, porque eu achei que estava muito escuro. Aí ele me trouxe esse padrão aqui. Aí eu pedi que subisse a minha imagem do professor. Aí ele me deu no padrão cinza de novo. Quando eu subo uma imagem, ele me dá no padrão cinza e tira as características. O Copilot faz isso, tá? É um padrão dele de relação. E por que você trouxe o origami? Então, quando a gente está trabalhando educação artística, a gente trabalhando história, a gente vai trabalhar com aquarela, com padrão aquarelado, a gente vai trabalhar outras relações, você pode trabalhar imagens com esses contextos. Eu queria explicar para o meu aluno o que é um padrão aquarelado, o que é um padrão origami, o que é um padrão renascentista, o que é um padrão modernista, o que é como se fosse o Picasso, como se fosse algum outro artista. Eu posso pegar uma imagem, pedir para que a inteligência artificial faça isso, então eu posso trazer esse padrão. Eu, por exemplo, eu gosto muito de origami, eu acho incrível essa ideia de trabalhar imagens com formato de origami. Aí eu trouxe essa ideia, tá? E como eu falei, isso daqui já é um foco dentro da resposta da atividade da plataforma, que a gente não copia a plataforma, a gente vai trazendo ideias, e eu trouxe a ideia de usar a inteligência artificial para responder a plataforma, a aula que está em aberto, tá? E aí eu trouxe mais. Vocês viram que hoje
existe nas redes sociais um videozinho de um boneco com suas ferramentas que sai da caixa, que as pessoas pegam, brincam, ou que o boneco sai atendendo o telefone. Eu fiz algo não muito complexo, mas apesar que aquilo ali é inteligência artificial simples, e aí é o último exemplo que eu vou dar e eu já vou botar a lista, tá? Eu fui lá e pedi uma imagem do Pixar da Disney, padrão Pixar da Disney, que celebra inclusão, diversidade, educação, mostrando crianças de diferentes origens, habilidades, aprendendo juntos em harmonia com o professor sem sinal de racismo, capacitismo, homofobia ou violência. E aí, como estava dentro dessa ideia de inclusão, a própria inteligência artificial me trouxe um professor cadeirante. Tá? O professor eu descrevi, não está aqui, mas eu descrevi também depois no Tunar, eu descrevi que eu queria um professor com cabelo branco, que era para poder associar a mim. Mas ele sempre bota um professor assim, de gravata, né? Aí você vê que as duas figuras aqui de cima, elas são um professor sentado, esse que eu escolhi, o professor é cadeirante, as outras professoras não estão. Tá? E aí, o que eu fiz? Eu juntei outras relações, eu fiz a imagem Poplar, fui num site de inteligência artificial chamado Falatron, tá? E achei vozes, tem vozes lá de Faustão, de vários outros personagens. Peguei a voz do Harry Potter, criei a imagem do Harry Potter com inteligência artificial, recortei, tudo foi criado, não foi, busquei na internet, eu criei. E aí fui no site chamado, pedi a imagem do Harry Potter lá com padrão Pixar Baby também, tá? E criei um texto. Amiguinhos, como seria bom entrar em uma sala de aula e ver apenas pessoas, além do aspecto físico. Depois de ter a imagem, de ter feito o áudio lá no Falatron, eu fui em um outro site chamado Vidinós e fiz essa imagem do personagem Harry Potter falar. É uma imagem, eu fiz ela falar dentro desse site chamado Vidinós. Tá? É o resultado que eu tive. Depois eu editei, que eu queria legenda, tá? Aí tem esse efeito aí, quando fica parado na tela e incomoda um pouco, mas é por efeito de entrada. E aí eu fiz esse efeito aí no CapCut, que também cria a legenda com inteligência. Como seria bom entrar em uma sala de aula e ver apenas as pessoas? Inclusão e diversidade, que essa é a proposta. É a pergunta aqui se as IAs são gratuitas. Todas essas que eu usei aqui são gratuitas, nada foi... nenhuma dessas IAs aqui eu peguei com padrão de pago, não, tá? Eu vou colocar a lista aqui e aí vou fazer alguns comentários, mas primeiro eu vou colocar a lista de presença. Tá? Estou pegando a lista de presença. Nós estamos no canal daqui do YouTube, nós estamos no Gmail, nós estamos no Instagram e temos um grupo do WhatsApp também, tá?